Boa noite, Conexão. Boa noite para você que está em casa. Boa noite para você que está entrando aí primeiramente nessa conexão. Estamos iniciando aqui mais uma quinta-feira, mais um culto de conexão, onde que Deus ele vai falar com você, Deus vai falar grandiosamente com a sua vida. Amém? Amém? Então, nesse momento, também quero te convidar a você enviar todos esses links a toda a sua família, a todas as suas redes sociais, para que você também possa ser um mensageiro de Deus, levando o amor, levando a palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento, feche aí os seus olhos. Você que está em casa, onde você estiver, você que está no seu trabalho. Esse é o momento agora que você tem separado para o Senhor Jesus. Então, feche seus olhos no seu lugar. Comece agora a consagrar a sua vida a Ele. Comece agora a entregar tudo que você tem. Comece a falar com Ele que a sua vida você entrega totalmente a Ele. Senhor Deus, nós te apresentamos, Pai, essa conexão em Tuas mãos. Nós te apresentamos, Senhor Jesus, cada momento, Deus, que seja para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Que Deus, cada momento, Deus, venha ser, Deus, marcante, venha tocar, Deus, em cada coração, em cada vida, Deus, que nesse momento se encontra conectada, em cada vida, Deus, que também por algum motivo, Senhor Jesus, vão ver essa conexão em um outro dia, Senhor. Mas que o Senhor alcance essas vidas, que a Tua presença os encontre, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Ainda com seus olhos fechados, vamos adorar ao Senhor Jesus no seu lugar. Adore o nome do Senhor. Oh, vem, Senhor. Nós queremos, Deus, a Tua presença. Nós queremos, Deus, sermos cheios, Deus, da Tua presença, Senhor. Ansiamos, Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Declare isso no seu lugar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle, então me esconda no Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás,
eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ouvir tua voz, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Você que está em casa, dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluias. Ele está entrando em nossos corações, amém? Se você crê, Jesus ele está entrando agora na sua casa, na sua família, trazendo paz, trazendo amor, trazendo a paz que excede todo entendimento na sua casa, em nome de Jesus. Então neste lugar eu te convido a você chamar a presença do Espírito Santo. Fala, Senhor, Tu és bem-vindo no meu lar. Fala com Ele, Senhor, Tu és bem-vindo. Deus, se você estiver no seu trabalho, fale com Ele. Senhor, Tu és bem-vindo aqui no meu trabalho. Me visite nessa noite. A Tua graça nos basta, Senhor. Seja bem-vindo. Oh, oh, oh.
há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, oh Deus, tua presença, Deus. Tu és bem-vindo, toma o teu lugar, Senhor. É com a tua presença, Senhor, tua presença, tua presença. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha diz a presença de Deus, tua presença, Senhor. De Santo Espírito vem, Santo Espírito és bem-vindo, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Queremos ela, queremos tua glória.
momento maravilhoso, amém, de podermos adorar o nome do Senhor. Momento maravilhoso que nós temos aí de adorar, de agradecer ao nome do Senhor Jesus, amém. Então, nesse momento, não saia daí e fique ligado ainda, que Deus tem muito a falar com você ainda nessa noite. Se prepare, tem uma palavra gloriosa para a sua vida, em nome de Jesus. Boa noite, Conexão. Boa noite para você que está aí em casa, conectado com a gente nesse Conexão. Você tá aí conectado e eu quero já te desafiar para você compartilhar os links, né? Compartilhar os links desse culto, né? Esse culto que vai ser maravilhoso, tem uma palavra poderosa para você. Então, antes de mais nada, compartilha esse link, né? Compartilha o link aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos da família, compartilha para todo mundo, porque o que Deus preparou para você hoje vai ser sobrenatural. Amém? E eu quero nesse momento trazer para você aqui uma palavra, né, sobre os dízimos e as ofertas. É um momento de fidelidade que nós temos para com Deus. Amém? Tem um texto lá no livro de Deuteronômio 28, que fala assim, ó: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os mandamentos que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, né, os bezerros e os cordeiros os teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. E aí continua falando sobre tudo aquilo que Deus ele promete sobre aquelas pessoas que, antes de mais nada, forem fiéis à palavra do Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, em cima disso, em cima desse texto, dessa palavra, sobre os dízimos e as ofertas, isso nada mais é do que um princípio de fidelidade que nós temos para com Deus. Então eu te desafio, para você que está aí em casa online, né, assistindo essa transmissão, você que é um dizimista, um ofertante fiel, ou você que ainda não é, eu não sou um dizimista, um ofertante fiel, não tem problema, eu te desafio a você experimentar daquilo que Deus, em meio à sua palavra, Ele oferece, Ele promete para aquelas pessoas que cumprem fielmente a sua palavra. Né, quer ser fiel, não somente nos dízimos e nas ofertas, mas ser fiel a tudo na palavra do Senhor. Porque nesse texto aqui não está dizendo, se você for fiel aos dízimos e às ofertas, não. Está dizendo, se você for fiel à palavra do Senhor, né, todas essas bênçãos te acompanharão, né, como resposta. Então, eu te desafio a você adquirir na sua vida esse princípio de fidelidade aí. Ser fiel à palavra de Deus, ser fiel, né, também nos seus dízimos, nas suas ofertas, que é um princípio que nós carregamos, e experimentar e comprovar. Não o que eu estou falando, não o que outras pessoas falam, né, mas o que você vai vivenciar na sua vida, quando você comprovar isso, quando você fazer. Amém? Então seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas. Aí a nossa equipe vai estar colocando para você na nossa tela aí, né, a nossa conta bancária. Hoje nós temos uma única conta, que é a conta do Bradesco, né, você está vendo ela aí. Nós temos a opção do Pix, né, agora uma direção para você não utilizar a chave Pix com o CNPJ da igreja. Está dando muita confusão na contabilidade, porque são mais de 1000 igrejas no Brasil. Então, para você usar aí, for fazer um Pix, usa, né, o modo conta e agência, né, claro, com o código de 11 centavos para identificação da nossa igreja aqui de Montes Claros. Amém? Então faça o seu dízimo, faça a sua oferta, tenha o seu momento aí de fidelidade, manda o seu comprovante juntamente com o seu pedido de oração para esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui na nossa tela, né? Manda aí que a gente quer orar, quer declarar sobre a sua vida bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero só dar um recado para vocês aqui, antes de iniciarmos a nossa palavra maravilhosa, que é, nesse final de semana maravilhoso, nós teremos aí os cultos das 17h30 e às 19h30 será presencial e também online. Então, te desafio, te convido também a estar presente nos nossos cultos de domingo. Escolha seu melhor horário e venha com a gente cultuar o Senhor, presencial ou online. Amém? Agora se prepare que tem uma palavra poderosa esperando por você nesse nosso Conexão
Fica ligado aí e compartilha. Amém? Boa noite, meu irmão, minha irmã. Vamos dar início a mais um culto abençoadíssimo. Aliás, a mais uma conexão abençoadíssima. Aqui com a palavra de Deus, com a igreja, como igreja aqui online, com você aí, com a sua família, com a sua casa. Então, compartilha esse link com alguém, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai colocar alguém na sua cabecinha agora, que precisa ouvir uma palavra como essa hoje. E você pode ser usado neste momento para abençoar uma vida que precisa agora de uma palavra de Deus, de uma direção, de uma orientação vinda dos céus. Tá bom? Então que seja você esse instrumento de sabedoria, de discernimento, do agir de Deus nessa noite em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom, meus queridos, vamos entrar na palavra da noite. Antes disso, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, tomar posição de culto nesse momento e orar junto comigo. Senhor Jesus, eu quero apresentar este culto, esse meu irmão, essa casa que está conectada comigo agora. Peço que o Senhor invada este lar, que o Senhor prepare para receber a Tua palavra, para ouvir Tua voz, para que em nome do Senhor Jesus este culto venha gerar frutos na vida espiritual, na vida pessoal deste meu irmão que está conectado, dessa família que está ligadinho aqui com o Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Mais uma vez, temos sede, fome da Tua palavra, sede da Tua presença. Vem e se manifesta nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Graças a Deus. Vamos lá, continuando nossas quintas, nossas conexões abençoadíssimas. Hoje eu quero continuar falando sobre um subtema, encarando a fé. Tenho falado um pouquinho mais sobre fé nessas últimas quintas-feiras e hoje eu quero trazer essa tônica de encarando a fé, tá certo? Para isso, vamos começar em Mateus 13, versículo 23, que diz o seguinte: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100, 60 e 30 por um. Você já parou para perceber que para interpretar que neste texto a Bíblia está falando, depois de falar que temos alguns tipos de terra, ela diz, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este que foi semeado em boa terra, o texto diz, é aquele que ouve a palavra e entende. Então, aquele que foi considerado boa terra, ele tem uma característica, e está explícito aqui no texto, dizendo que é aquele que ouve e a entende. Você percebe que a gente pode ouvir, mas entender é outros 500. Você está falando, as mulheres aí falando para os esposos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Às vezes elas sentem que o marido está ouvindo elas, mas nem sempre as compreende. O seu filho, eu tenho certeza que você, ao educar o seu filho, vai estar sempre falando e ele ali está ouvindo, mas compreender o que você está dizendo, isso é outra coisa. Então a palavra de Deus está falando da mesma maneira. Ela está dizendo, olha, a boa terra é aquele que ouve e entende. E isso nós já não temos com muita frequência dentro da igreja, né? A gente que prega a palavra, a gente acaba tendo mais acesso às compreensões das pessoas, né? Pelos retornos, escolhas, né? Compartilhar. E muitas vezes a compreensão, ela está muito distante daquilo que foi ouvido. Eu vou falar por mim, às vezes eu estou pregando uma palavra e alguém vai divulgar, nossa equipe mesmo vai divulgar, e eu falo com eles que é um desafio para eles falar sobre o que a gente está falando, porque normalmente cada um fala da maneira que compreende, e eles, enquanto equipe, passar a essência do que realmente está sendo ministrado é um desafio, não é verdade? E muitas vezes as pessoas escutam e não compreendem, principalmente você que é um líder, um cristão que já vai sempre à igreja, pode entrar no automatismo, você está ali ouvindo, mas não está compreendendo o que Deus está falando com você. E esse texto está falando sobre isso, está falando a boa semente, não é aquele
que só vai à igreja, não é aquele que só ouve a palavra. Ah, não, eu escuto a palavra o dia todo. Não, não é só isso. A boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Ele fala, este que dá uma colheita, a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Olha que coisa, né? Talvez você não tinha reparado nesse pequeno detalhe tão importante dentro desse texto. É esse que vai frutificar. É esse que vai frutificar. Então eu vou trabalhar um pouquinho hoje com vocês neste ponto. Deus, ele tem uma expectativa grave. Deus tem uma expectativa que eu ouça, que eu possa ouvir a palavra, mas possa também compreender. Então, guarde isso e ensine isso para os seus filhos, ensine isso para os seus discípulos. Deus tem essa expectativa. Deus não quer colocar em tesouros a palavra dele e guardar só para ele. Não. Deus quer que ele fale, ele ensine a palavra e ele espera que a gente escute, mas que sobretudo a gente compreenda. Só que Deus, ele não entrega de mão beijada, não. Ele anseia, mas existe um caminho para compreender. E disso que nós vamos falar um pouquinho mais. Dentro desse contexto, eu não vou abrir o texto inteiro, que ele é muito conhecido. Se você não conhece, vai lá em Mateus. Nós estávamos aqui no Mateus 13, lê um pouquinho antes, você vai compreender bem. Mas está lá também o texto das parábolas, né? Das sementes, dos solos, que é lançado as sementes. E nesse texto aqui vai estar falando então que nós temos 4 tipos de solos, que nada mais é uma referência, uma analogia do Senhor, fazendo dos 4 tipos de corações que temos. Então, eu vou estar classificado enquanto um cristão, enquanto alguém temente a Deus, em um destes quatro corações. Aí já vem a pergunta, qual coração você tem tido, tá? Os 4 solos eu vou já explicar, tá? O que quer dizer. Então, ele vai mencionar ali de um coração, do primeiro coração, que se trata de um coração duro. Ou seja, algumas pessoas, elas recebem a palavra, mas elas são pessoas de um coração endurecido. Então, a Bíblia vai dizer que elas estão fora do caminho, né? Então, elas demonstram muita insensibilidade à palavra de Deus. Então, a semente é jogada, mas ela é muito insensível, ela não percebe que Deus está falando e fica por lá, né? O coração está endurecido, né? Então, são pessoas que ali estão buscando muitos lugares, respostas, e na verdade ele não encontra em lugar nenhum, tá? É muito comum um cristão, quando ele tem um coração endurecido, ele não consegue ficar num lugar só, ele não consegue ficar numa igreja, ele não consegue viver em comunidade, porque todas as vezes ele vai resistir a uma palavra e ele vai fazer um movimento de mudança, ou ele está sempre recebendo a palavra, mas ele sente que nada entra nele. Então ele sai em busca ainda, faltando respostas, mas nem sempre é a palavra que não está sendo semeada, mas o coração que está endurecido. Eu creio tanto nisso, porque se falar que o erro está sempre no outro, as pessoas que não me ensinam, as pessoas que não têm essa habilidade, eu acho que isso é uma falha cristã muito grande se a gente pensar por esse caminho. Porque pensa bem, né? E aí a ação do Espírito Santo? Cadê Deus nisso? Né? Cadê a capacitação que vem dos céus? Né? Nós não sabemos nem orar como convém. Então, tem que ter a ação do Espírito Santo. Eu tenho que crer que Deus, ele fala comigo quando eu mesmo leio a palavra, quando eu estou ali na igreja, que Deus está movendo, enfim. Então, eu preciso, dentro de uma visão cristã, dificilmente o erro está do lado de fora, porque a Bíblia fala que Deus usou pessoas, até o jumento Deus falou através dela. Então, a grande verdade, claro que tudo tem sua exceção, é que o problema dificilmente está no outro, mas no coração endurecido, tá bom? Então, muito alerta a isso. O segundo coração que vai nos ensinar, então, é um coração desinteressado.
que são pessoas que está falando de um coração de pessoas inconstantes, ou seja, elas é aquele perfil de pessoas que recebem a palavra com alegria, com um sentimento de determinação a partir daquele dia, com admiração, mas é só vir alguma dificuldade, uma tentação, uma provação, ela facilmente esquece daquela palavra e se volta para outros caminhos. Então ele acaba se tornando um coração desinteressado, ele facilmente se move para outro caminho, né? Se tornam pessoas inconstantes. Depois ele vai e recebe uma palavra de Deus, porque Deus vai estar sempre tentando falar com a gente. Então Deus fala de novo, ele recebe com carinho, com admiração, mas depois ele se torna inconstante de novo, porque o coração dele não tem aquele interesse em saber aquela verdade, aquela palavra revelada dos céus, né? Ele se move com facilidade por adversidade ou até mesmo por falta de foco, tá? Então é um segundo coração. O terceiro coração, olha, eu não estou pregando sobre corações, tá? Estou introduzindo para você sobre encarar a fé. Estamos falando sobre encarar a fé, mas isso você precisa entender desses terrenos, desses corações, para você se encontrar, tá bom? O terceiro coração, que eu diria, é o coração dividido, ou seja, são pessoas mais materialistas, né? Porque ela recebe a palavra ali no seu coração, mas ela não quer fazer renúncias. Ela não quer fazer renúncias de alguns projetos bem próprios dela, que brigam com os projetos de Deus. Elas não querem fazer renúncias do seu egocentrismo, né, da sua própria força, enfim, ela não quer abrir mão de uma série de coisas, né, de alguns projetos, riquezas, questões materiais. Então, quando ela recebe a palavra, essa palavra gera conflito, porque o coração dela é dividido, né? É diferente do coração desinteressado. O coração desinteressado se move inconstantemente ou não se mantém focado. O coração dividido, não. O coração dividido são pessoas que amam muito outra coisa. Né? Então o coração está sempre num pêndulo ali, vai para um lado e para o outro, não pela inconstância, mas pelo amor muito claro, também por outra coisa. Normalmente só se voltam mais às questões materiais. E por último, o solo, onde Deus quer falar que ele diz que ele encontra, é o coração entregue. É aquele coração de pessoas transformadas, onde ele recebe a palavra, a semente, e aquela semente ela traz frutos. Por isso, pessoas transformadas, né? É um coração quebrantado, é um coração que se abre completamente àquela palavra, mesmo que ele tenha que abrir mão, deixar de amar outras coisas, ele pega com aquela palavra, ele vai manter focado naquela palavra, ele não vai abrir mão daquela palavra durante o caminho, então ele se apega e aquela palavra transforma a vida dele, transforma a vida e a pessoa dele, tá certo? Então, esse é o outro coração que Deus entrega. Então, nós precisamos entender, lembrando de tudo isso, que Deus, a Bíblia diz que aquele que multiplica, que está multiplicando, aquele que está vendo fruto, é aquele que recebe a palavra, ouve e a entende. E é disso que eu estou falando. Ele ouve a palavra e a compreende. Esse é o que vai multiplicar a 30, 60, 100 por 1. Ele compreende. E o anseio de Deus é que eu preciso clarear que Deus tem essa expectativa, né? Ele quer que a gente entenda, né? Ele não quer guardar as 7 chaves, não. Ele quer se revelar a nós, só que vai sempre lidar com o embate, o desafio, o obstáculo, já que coração que essa palavra de Deus está encontrando em nós. João 6, versículo 63, diz o seguinte: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito de vida. Tá aqui mais uma vez o Senhor nos orientando, nos ensinando, nos direcionando no caminho certo. Ele fala, o espírito da vida. A carne não se aproveita nada, né? Não produz nada que realmente vai se aproveitar, nada. Mas ele diz, as palavras que vêm de mim
As palavras que eu lhe disse, essas são espírito e vida. Ou seja, nelas sim, nas palavras do Senhor tem direção e tem vida. Ele está falando disso porque para a gente guardar do nosso coração, para a gente preparar a nossa terra para receber a palavra. Porque se eu não preparar o coração para receber a palavra de Deus, eu não vou receber essa vida que Deus tem para mim. Então, tudo tem uma maneira de funcionar. E eu preciso, alerta, prepare seu coração. Deus quer se revelar, Deus está falando, mas Deus não quer ser só ouvido. Deus quer que você compreenda a palavra. E para isso efetivar, você precisa estar com esse coração preparado para recebê-la. E aí sim se cumpre a palavra de Deus, que é a multiplicação, o fruto, aquela semente que foi lançada, caiu, morreu, germinou e produziu a 30, 60, a 100 por um, ou seja, multiplicou, deu frutos, resultado, deu colheita para a sua vida. Esse é o objetivo de Deus, tá? O que acontece então com as pessoas que elas estão ouvindo a palavra, mas elas não são impactadas? Eu queria que você se perguntasse, eu acho que você já sabe a resposta diante de tudo que eu já falei, mas eu queria que você se perguntasse, você tem sido impactado pela palavra de Deus? Você sente impactado? Você, quando escuta a palavra, fala, meu Deus, por isso eu tenho falado de fé, tenho falado sobre ouvir, tenho falado também no domingo sobre os corações aquecidos, está tudo atrelado. Creio que o Espírito Santo de Deus tem reservado algo novo para nós, enquanto igreja, nesses dias. Então, pare e pense. Eu tenho sido impactado pela palavra, eu saio de um culto falando, nossa, que maravilha, que bênção, que palavra. Eu vou na live do pastor, nossa, que bênção, que devocional tão curtinho, impactante. Eu escuto, eu oro, eu leio a Bíblia e falo que coisa maravilhosa, estou sendo impactado pela palavra de Deus. Eu falo de um texto com você agora, que a gente falou tanto da semente, multiplica sempre por um, e eu escuto aquela coisa assim, nossa, olha, Deus fala que aquele que vai multiplicar, aquele que vai dar resultado, é aquele que ouve e compreende. Olha, eu nunca tinha prestado atenção, que impactante, tá vendo? Não é só ouvir, é compreender. Você tem se impactado com a palavra de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Para quê? Para avaliar o seu solo. E aí você define qual tipo de coração que eu tenho tido. Qual desses que a pastora falou hoje, qual coração eu tenho sido? Eu não tenho que estar sempre certo. Eu tenho que saber sempre como estou. Guarda isso. Eu não tenho que estar sempre certo. Eu tenho que saber sempre como eu estou para poder mudar. Tá? Quem está sempre certo, no final está errado. Mas aquele que sabe como está, essa é a grande resposta que nós precisamos ter sobre nós. Como eu estou. Aí sim eu tenho um poder de mudança diante de mim. Está nas minhas mãos, posso fazer o que eu quiser. Tá? Que solo que você está? Aí você vai guardar outro entendimento muito importante nessa conexão. Deus, Ele está sempre tentando despertar o nosso entendimento. Sempre tentando despertar o nosso entendimento. Como eu falei, Ele quer que a palavra seja revelada. E Ele vai usar mecanismos para despertar o nosso entendimento. Porque mesmo que você esteja sendo um solo bom, você não sabe todas as coisas. Então Deus vai jogar sementes de tempo em tempo ali, para despertar o seu entendimento, você enxergar cada vez mais, saber os caminhos que você vai andar. Tá certo? Então, lembra disso. Para então Deus conseguir despertar meu entendimento, eu preciso, como já falamos, estar preparado. Como? Eu preciso estar com o meu solo preparado. Para que esse solo esteja preparado, nada mais óbvio que eu preciso estar me alimentando do alimento certo. Eu preciso estar recebendo o alimento que desperta o meu entendimento. Então, preste atenção, não é uma única coisa.
Eu preciso estar alimentando primeiro para o meu solo estar preparado. E no segundo momento, isso não é suficiente. Eu não vou saber, mesmo tendo o solo pronto, bom, preparado, eu ainda preciso estar me alimentando para que o meu entendimento esteja sendo dia após dia despertado e eu me aperfeiçoando em sabedoria, em conhecimento de Deus, me levando a conquistas, a avanços, a mais intimidade com Ele, tá bom? A Bíblia diz em Lucas, capítulo 4, versículo 3 e 4, o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Outro texto muito forte para nos impactar nessa noite. Então aqui o diabo está falando: olha, pega isso aí, transforma em pão. E Jesus tinha o entendimento despertado, porque ele já estava alimentando o seu espírito, ele estava ali em jejum, ele estava ali em oração. Jesus estava preparando o terreno. Quando o inimigo veio para tentar tirar algo dele, para tirar a honra dele, para tirar o caminho que o Senhor tinha para ele ali, ele soube perceber e ele já fala: não, nem só de pão viverá o homem. Então eu estou com fome, mas a minha vida não é só o que comer, não. Sabe o que me faz lembrar? Quando a gente fala assim: gente, eu não posso buscar Deus, porque eu tenho que pagar minhas contas. Quando eu faço isso, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer aquilo. Uma pessoa que ela tem um solo preparado e o entendimento dela já está sendo despertado, ela entende assim: gente, a vida não se resume a isso. A vida, eu tenho que pagar minhas contas, tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer um monte de coisa, é verdade, eu vou fazer. Mas a vida não se resume a só isso, né? Não se resume. Então, ele percebe que tem coisas bem maiores, né? São pessoas que deixaram de ter um coração inconstante, materialista, que não tem um foco ali num coração que se apega a uma palavra para deixar ela transformar. Entende que ele precisa de uma semente que brote nele e transforme ele. Então Jesus entendia isso. E eu preciso entender. Você precisa entender. Eu sei que talvez você tenha ouvido, tenha ido à igreja, feito tudo direitinho, ou você só crê em Deus, mas está indo agora, eu tenho fé, eu acredito. Mas não é só ouvir. Você precisa ser despertado. Tem tanta coisa para a gente saber, tem tanta coisa que a gente não sabe, precisamos descobrir. A vida tem seus desafios e Deus tem essas respostas. Deus tem essas respostas para mim e para você. Mas eu preciso, em vez de ficar sobrevivendo, eu preciso começar a buscar o essencial. Entender? Não é só de pão que vive o homem, não. Eu preciso de uma sabedoria que vem do alto. E é essa que eu vou buscar. E esse anseio de ir buscar é o que prepara seu solo, é o que prepara seu coração, para continuar buscando essa semente que vem dos céus, que é uma palavra de entendimento, que é uma direção e que vai abrindo seus olhos, abrindo seu coração e fazendo você a ser mais assertivo, acertar na vida, né? Caminhar em caminhos mais próximos, que é o anseio de Deus, tá? Então eu te faço duas perguntas: você tem se alimentado da sua realidade ou você tem se alimentado da fé? Por isso que a temática de hoje é essa: encarando a fé. Porque ou eu fico alimentando a minha realidade, é conta para pagar, é boleto, é isso, é aquilo, ou eu começo a encarar a minha fé e alimentar. Não é só de pão que vive o homem. Não vou ser uma pessoa irresponsável, mas eu preciso de algo mais. Eu preciso estar com o coração preparado, buscar uma semente que vai transformar a minha vida, meu coração, abrir os meus olhos, que vai muito além de simplesmente comer pão, de só sobreviver. Então vamos despertar para isso, querido. Do que você tem se alimentado. Não se guarde: ai meu Deus, isso jamais aconteceria comigo. Não faz isso. É o que eu disse agora há pouco. Quem está sempre certo, no final dá errado, né? Quem está sempre certo. Não, veja como você está, reconheça como você está. Esse é o melhor caminho. E para fechar essa noite eu vou usar o último texto, que é Marcos 4, versículo 10 a 12. Diz: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor fizeram perguntas acerca das parábolas. Eles lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo
é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Que mistério glorioso que nos é revelado hoje. O Senhor, ele fala em enigmas. E o Senhor, ele não quer que todos compreendam. Ele é justo. Ele fala de uma maneira que só aqueles que estão em um ambiente espiritual conseguem entender. Deus ensina para todo mundo, mas só quem é aquele que faz escolhas, que se move em direção dele, vai conseguir entender ele. Né? Então ele cria um sistema que não chega impondo, ele cria um sistema que só vai funcionar por aqueles que se movimentam em direção a ele. Que coisa maravilhosa! Então lembra que Deus, ele fala sempre em enigmas. E só aqueles que estão dentro dessa realidade espiritual conseguem ouvir e compreender ele, como a gente começou o nosso conexão de hoje. E Deus se agrada, a Bíblia diz que o Senhor se agrada daqueles que ouvem e que o compreendem. Por quê? Porque é um sinal de que ele está se movimentando em dependência, em busca de respostas nele. E é esse o movimento que eu e você somos convidados a fazer hoje. Eu fecho perguntando para você, você tem compreendido a palavra de Deus? Você tem percebido a semente, as palavras grandiosas que o Senhor tem liberado para a sua vida? Você tem percebido ou não? Não tenho clareza disso. Você precisa então estar num ambiente mais espiritual. Jesus conseguiu dar resposta para o inimigo no momento de provação porque ele já estava gerando um ambiente espiritual. Como? Buscando, orando, lendo Bíblia, louvando, se esforçando, né, para vencer o cansaço, as decepções da vida, e não se alimentar das decepções da vida, mas se alimentar desse ambiente espiritual. Aí eu vou cuidando desse terreno. A palavra vem e eu compreendo. Eu não só escuto, mas eu compreendo. Então eu fecho dizendo isso para você. Deus anseia e agrada daqueles que o ouvem e o compreendem. Escute a Deus, mas compreenda Ele. Prepare seu coração. Se movimente em direção a Ele. Encara a sua fé. Não se alimente da vida, se alimente da sua fé, que as coisas vão mudar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, eu quero apresentar meu irmão, minha irmã que está nesse momento, junto comigo nessa fé, Pai. Peço que o Senhor vá ao encontro dele e o ajude a encarar a fé. Ajude a encarar a fé. Parar de se alimentar das decepções, das frustrações da vida. Encare a fé e se alimente dela. Que esse coração seja um coração entregue, transformado. Um coração que agrada ao Senhor, que tem fome e sede e que dia após dia está ali desvendando os enigmas que o Senhor tem procurado nos revelar nessa terra. Que o meu irmão, minha irmã, seja encontrado como aquele que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Senhor invada este lar, invada este trabalho, onde quer que ele esteja, essa vida, guarde com o sangue do Cordeiro, vem com a tua presença, trazendo cura, provisão, milagres, as bênçãos do Senhor o acompanhem, em nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Graças a Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo Conexão. Domingo, todo mundo, sábado Arena, domingo, estamos aí coladinho, mais palavras sobre corações aquecidos. Deus te abençoe, querido, fique em paz.